A organização do evento, então, pediu que eu falasse sobre, eu e a Arline falássemos sobre o legado do Império Otomano para a formação do Oriente Médio contemporâneo, mas eu não consigo falar sobre o legado, mas eu posso falar sobre um dos legados. E eu gostaria de falar, então, conforme a bola que a Arline me passou, sobre a ideia de que um dos legados do Império Otomano para a formação do Oriente Médio contemporâneo foi exatamente a emergência do nacionalismo árabe. Então, para sustentar esse recorte, essa argumentação, eu vou dividir a minha apresentação em 3 partes. Na primeira, eu vou falar exatamente sobre as políticas, ou a ideologia de descentralização, que emerge exatamente no momento, como a Arline falou, da Tanzimat, quando os otomanos buscam centralizar o poder imperial. Vou falar sobre autonomia e nacionalismo. Vamos ver que, na verdade, inicialmente, as políticas de descentralização elas não visavam independência, elas não tinham um caráter nacionalista. Inicialmente, era só exatamente descentralizar. Mas isso acabou evoluindo, exatamente como a Arline falou, por causa dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Depois eu vou falar sobre, bom, o que é esse legado do nacionalismo árabe, o que foi, mas o que é o nacionalismo árabe? Porque o nacionalismo árabe não foi algo que aconteceu no passado. Ele é uma coisa que existe no presente. Contudo, da mesma forma que o apresentador da manhã nos disse que o otomanismo, os significados associados ao otomanismo, eles mudam ao longo do tempo, os significados associados ao nacionalismo árabe também mudam. E o que foi o nacionalismo árabe no início do século XX, o que foi o nacionalismo árabe nos anos 60, 50, 60, 70, e o que é o nacionalismo árabe hoje, eles vai mudando com o tempo. Os significados modificam, mas a ideia central de que os árabes formam algum tipo de unidade, algum grupo coerente, e que isso significa alguma coisa, que isso tem implicações políticas, essa ideia permanece viva. E, finalmente, eu vou fazer só um pequeno fechamento, falando sobre as relações turco-árabes hoje, mas exatamente dentro dos termos das relações da Turquia com a Liga Árabe, que é, ainda hoje, a grande representante, a grande instituição de cooperação ou de integração entre os Estados árabes, com todos os seus problemas, com todos os seus defeitos, como todas as organizações regionais têm. Talvez ela tenha um pouco mais do que as outras, mas é a Organização Árabe. E é uma das organizações regionais mais antigas do mundo, e uma das poucas que conseguiu até hoje a façanha de não ter nenhum dos seus membros que tenha solicitado o desligamento dessa instituição, revelando que ela tem uma função regional, sim, que é atestado pelo desejo de permanência desses estados nessa organização. Mas, então, de onde é que parte a minha fala? Ao longo do século XIX, eu vou ler só esse pedacinho, tá? Não vou ficar lendo, eu prometo. Ao longo do século XIX, o Estado otomano tentou implementar uma série de reformas centralizadoras com o objetivo de fortalecer a capacidade de Istambul de, 1, construir um exército poderoso e, 2, extrair recursos de suas províncias de forma mais eficiente. Grupos locais responderam demandando ou a independência do Império ou o retorno à estrutura descentralizada do Estado otomano. As províncias árabes do Império, ligadas ao Estado otomano por fortes laços religiosos, preferiram resistir às políticas de centralização, apelando para a descentralização. Esses grupos políticos de árabes otomanos, que começaram a se organizar para promover a ideologia descentralizadora, podem ser considerados como alguns dos precursores do movimento nacionalista árabe. Que grupos eram esses e como começa a política de descentralização?
É sobre isso que eu vou falar agora. Está funcionando direitinho o microfone, né? Então, após o golpe dos jovens turcos de 1908, que levou o CUP ao poder, Sabahattin funda o Partido Popular Liberal, que se tornaria o principal partido de oposição no novo parlamento otomano, e um ponto focal para as lideranças políticas árabes favoráveis à descentralização. Eu coloquei um asterisco, que botei a palavra consultoria, entre aspas, porque dos desejos do fundador do Partido Popular Liberal era exatamente que os europeus oferecessem consultoria para ajudar eles a compreender ou melhor desenvolver ou levar a cabo essas políticas de descentralização. Então, desde o começo, logicamente, sempre tem esse dedo europeu no meio das políticas descentralizadoras do Império Otomano, que, logicamente, embora os grupos dissessem que não era a intenção, conforme visto de fora, se o Império, ou se o Estado Otomano estava tentando centralizar poder e tinha grupos que buscavam descentralizar poder, e esses processos de descentralização já tinham levado, por exemplo, até a independência dos Balcãs, se isso continuasse, a perspectiva era que realmente o Império desmembraria. Mas, de qualquer maneira, em princípio, não era esse o objetivo daqueles que lutavam pela descentralização. De qualquer maneira, vários grupos foram formados para promover a descentralização. Quais são eles? Basicamente, a Fraternidade Árabe Otomana, que foi criada em 1908, em Istambul, para apoiar uma agenda descentralista, focada no avanço da língua e cultura árabe no Império, na proteção da Constituição e na promoção da unidade sob a liderança do sultão. A Jamiat al-Arabi al-Fatah foi fundada em Paris em 1909. A Al-Fatah defendia a igualdade árabe sob a soberania otomana. Cresceu rapidamente, mudando sua sede para Beirute em 1913, para trabalhar mais de perto com outros partidos descentralizadores árabes. Em 1912, tem o Partido da Descentralização Administrativa Otomana, um partido formado por exilados sírios no Cairo, com o qual Al-Fatah colaborava. A plataforma desse partido incluía demandas comuns aos partidos de descentralização árabes da época, como o uso do árabe nas escolas e burocracia, serviço militar local, melhor representação no parlamento otomano e maior controle local sobre os gastos com impostos. Aí, o Partido da Descentralização, por sua vez, trabalhava em estreita colaboração com grupos políticos em Istambul, incluindo o Partido Popular Liberal de Sabahattin. A Sociedade da Reforma de Beirute, fundada em 1912 por Salim Ali-Salam e outros notáveis locais, também tinha ligações com o Partido Popular Liberal. Ou seja, esse conjunto de partidos, o Partido Popular Liberal, a Fraternidade Árabe Otomana, o Jamiat al-Arabi al-Fatah, o Partido da Descentralização Administrativa Otomana e a Sociedade de Reforma de Beirute, era um conjunto de grupos políticos ou movimentos políticos de reformadores, mas reformadores árabes otomanos. Da mesma forma, sobre o primeiro Congresso Árabe de Paris, das quais muitos dos membros desses partidos participaram, eles se reúnem em Paris para comunicar suas demandas ao mundo. Contudo, ao invés de reivindicar a independência nacional com base em uma história, cultura e idioma compartilhados, os líderes árabes pediram reformas descentralizadas que elevariam o status das províncias árabes, mantendo-as firmemente sob a soberania do Império Otomano. Ou seja, embora o Congresso Árabe de 1913 tenha entrado para a história como um evento significativo no movimento nacionalista árabe, ele foi, de fato, uma reafirmação do consenso árabe sobre a descentralização como uma abordagem que permitiria às províncias árabes alcançar seus objetivos culturais, políticos e econômicos unidos sob o Estado otomano.
E, na verdade, então, é somente no final da Primeira Guerra Mundial, quando a derrota do Império Otomano e seu desmembramento iminente se tornaram claros, que os intelectuais e líderes políticos árabes começaram a pensar e agir em termos de nacionalismo árabe em larga escala. Há discussões historiográficas nesse sentido, e a gente pode conversar sobre isso na sessão de perguntas e respostas, ou na sessão de debate, mas, em princípio, eu queria fazer essa apresentação inicial sobre a maneira como a gente pode pensar nessas políticas de descentralização e as organizações de partidos e movimentos políticos árabes em torno dessas políticas, como elas podem ser consideradas como parte constitutivas dos eventos fundadores do movimento nacionalista árabe. Passando para a segunda parte, o que foi e o que é um nacionalismo árabe? O que é? Bom, quando a gente fala sobre o que foi, a gente acaba falando da história do nacionalismo árabe. Embora a história esteja sendo construída agora, né, a gente pode pensar que a história ela é construída no presente, não tem como a gente não pensar, quando vai dizer o que foi algo, como pensar na história dele. Mas eu acho que o nacionalismo árabe pode ser entendido a partir da sua história, mas ele também pode ser entendido como um projeto ou um processo político. Ele tem que ser entendido dentro de dimensões econômicas ou político-econômicas, e tem uma questão cultural fundamental aqui, que vai envolver a língua árabe, sim, mas não apenas a língua árabe como a língua em si, mas os usos que se faz dessa língua em termos de promover a integração entre os povos árabes. Então, logicamente, o que foi o nacionalismo árabe, ou seus primórdios do nacionalismo árabe, a gente pode pensar assim, o nacionalismo árabe ele também inclui a constituição da Liga de Estados Árabes, ele vai ter, na sua formação inicial, o grande defensor da causa nacionalista árabe, que vai ser o presidente egípcio Nasser, que vai, por muito tempo, encarnar os ideais nacionalistas árabes, ou a ideia de que os árabes poderiam se unir, talvez num único grande Estado, ou talvez numa federação de Estados, e que esse seria um Estado muito poderoso, que poderia competir em nível internacional com os grandes poderes, ou poderia defender os povos árabes contra invasões estrangeiras. Essa grande narrativa nacionalista árabe, envolvida, profundamente embebida em questões de relações de poder, ela vai, como eu disse, encontrar na figura do Nasser, que todos vocês lembram, a sua personificação máxima. Aquela bandeira também vai representar a Constituição da República Árabe Unida. A República Árabe Unida, que é a união da Síria com o Egito por alguns anos, foi vista como o primeiro passo para realmente a integração dos Estados árabes num único Estado unido. Ela não alcançou os seus objetivos, novos Estados não foram integrados a esse processo, e o projeto da República Árabe Unida foi abandonado. Mas, na verdade, a grande era do nacionalismo árabe como um projeto político de poder, ele talvez tenha terminado com Saddam Hussein. Exatamente porque Saddam Hussein tentou realizar pela força a utopia da nação árabe, ou seja, tentou anexar o território kuwaitiano ao território do Iraque, e isso realmente despertou o pânico dos seus vizinhos e também fez as populações pensarem se era esse o tipo de integração que se buscava. Embora é importante lembrar que uma parte significativa das populações árabes apoiaram efetivamente a anexação do Kuwait pelo Iraque. Mas essa, a gente pode pensar que é uma grande era do nacionalismo árabe que talvez não se comporte mais, não comporte mais que a gente fale sobre isso quando fale sobre nacionalismo árabe, como utopias perdidas, porque isso é parte da história, não significa que tem que ser abandonada, mas significa que a gente pode falar sobre outras coisas também.
E eu acho que, quando eu falo sobre nacionalismo árabe, eu lembro do Nasser, eu lembro da República Árabe Unida, eu lembro do Saddam Hussein, mas eu apenas lembro, porque o que eu foco mesmo é no que acontece nas relações intra-árabes de hoje. E, logicamente, a gente não pode esquecer o papel que a Liga Árabe desempenha nessa grande narrativa. A gente tem que lembrar que a Liga Árabe não é só uma instituição onde os presidentes árabes se reúnem de quando em quando em cúpulas para emitir palavras vazias sobre palestinos ou sobre o Iraque. A Liga Árabe, na verdade, ela é um guarda-chuva de várias instituições regionais árabes que cumprem funções muito importantes na região árabe. E ela também cumpre uma função primordial aqui para a gente entender o que a gente quer dizer quando a gente diz árabe. Porque a Aline passou a palestra dela toda falando sobre os povos árabes e falando sobre a história árabe, e nós falamos árabe, né? Tipo, o árabe, os povos árabes, a história árabe, e, de alguma maneira, todos nós mais ou menos sabemos onde é que fica esse lugar, onde é que estão localizadas essas pessoas, onde é que a gente encontra elas. A gente sabe mais ou menos, olhando o mapa, onde estão os povos árabes. E a responsabilidade, por isso, muito tem a ver com a Constituição da Liga Árabe. Porque no seu capítulo fundador, ou no seu artigo 1º, ela diz que todo Estado árabe independente que quiser se tornar membro da Liga Árabe, ele pode fazer. Então, significa que os 22 Estados membros da Liga Árabe constituem aquilo que a gente chama de mundo árabe, ou de região árabe, que a Arline botou entre aspas. Eu não sei porque botou entre aspas. Porque tem uma região do mundo que é uma região árabe. E ela é constituída por um processo que a gente chama de regionalismo árabe, que é um processo que não nasce com a Liga Árabe, ele é precedido. A constituição da Liga Árabe é parte do processo de construção regional árabe, mas a Liga Árabe tem um papel fundamental nisso, sim. Porque ela acaba determinando coisas muito básicas. Por exemplo, quando o Emirados Árabes Unidos resolve montar um fundo para fomentar a produção cinematográfica árabe, quem vai definir o que é árabe ou não é a cidadania do cara num país árabe. Então, se ele tem uma identidade onde diz que a sua nacionalidade é árabe, se ele é egípcio, se ele é sírio, se ele é argelino, se ele é marroquino, é membro da Liga Árabe, então é árabe, pode acessar o fundo. Então, tem implicações muito maiores do que a gente pode pensar. E, aliás, eu acho que o fato de que a Liga Árabe ser tão pisoteada, tão diminuída, tão humilhada publicamente, cumpre uma função, né? Porque se ela fosse tão inócua, tão ineficiente, talvez não houvesse uma campanha tão maciça de desmoralização dessa organização. Que eu não estou dizendo que é uma grande coisa. Só estou dizendo que, de alguma maneira, é uma instituição que existe há 60 anos e que cumpre, para nós, um papel fundamental, que é de definir o que significa, basicamente, em letras gerais, ser ou não ser árabe. Quem é ou quem não é árabe. Quem pode ou não acessar fundos de investimentos do Golfo, por exemplo.